Olá, turma do supletivo. Vamos agora para a nossa quinta aula de biologia, certo? Vamos lá, espero que vocês estejam estudando, estejam lendo. Muito importante a leitura, já falei isso aqui antes, certo? Disciplina de biologia é muito importante a leitura, certo? Nós estamos no segundo capítulo, certo? Vamos entender agora os heterótrofos e a matéria orgânica morta, certo, gente? Página 13 da apostila. Vamos lá, abram a apostila de vocês aí, dá uma pausa no vídeo enquanto vocês abrem a apostila para que a gente possa acompanhar a leitura, tá bom? Muitos heterótrofos utilizam matéria orgânica morta como fonte de alimento. Os mais abundantes são os decompositores ou sapróvoros, certo, gente? Como as bactérias e os fungos. Os decompositores atuam sobre organismos mortos ou resíduos e decompõem a matéria orgânica, convertendo-a em compostos inorgânicos, como sais minerais, gás carbônico e amônia, que podem ser utilizados pelos autótrofos na produção de matéria orgânica. Sem a atuação dos decompositores responsáveis pela reciclagem da matéria, os seres vivos ficariam imersos em seus próprios resíduos e a vida em nosso planeta seria inviável. Certo, gente? Então, o que o texto aqui diz? O texto diz que é o seguinte. Morre um organismo vivo, certo? De repente vê os decompositores, certo? Vamos supor um ser humano, né? Morre um ser humano e de repente vê uns insetos, né? Lá dentro do caixão e come tudo, certo? Comeu, desapareceu, fica só os ossos, né? Aquela carne que desapareceu ali vai virar outros compostos, gás, vai virar matéria inorgânica, certo? Vai virar um gás, vai virar amônia, vai virar sais minerais, para que possam ser utilizados pelos autótrofos, ou seja, pelas plantas e etc, e voltar para o meio ambiente de maneira reutilizável, entendeu? É um ciclo. Esse ciclo se mantém, certo? Ele é muito importante. Se esse ciclo não existisse, como diz aqui o nosso texto da apostila, não existiria vida na Terra, porque a vida seria inviável, certo? Muito importante. Vamos entender agora a distribuição de energia, certo? Vocês acompanhem comigo a leitura na página 13. Falei 16, mas na verdade é página 13. A fotossíntese é a principal origem da matéria orgânica. A energia luminosa absorvida pelas plantas é transformada em energia química da matéria orgânica. A fotossíntese a gente sabe que é a principal fonte de origem de energia, certo? A fonte da origem da energia das plantas, certo? As plantas absorvem essa energia luminosa e o processo químico, que é a fotossíntese, transforma isso em alimento para as plantas. Os produtores empregam parte das substâncias orgânicas como componentes estruturais na construção de seus organismos. Outra parte é utilizada para combustível na respiração celular, que libera a energia necessária para a realização de várias atividades, como a geração de flores, o armazenamento de amido, a síntese de proteínas, etc. Na respiração celular, também há liberação de energia na forma de calor, dissipado para o ambiente não reutilizado. Bom, o começo do texto, gente, ele fala pra gente como é que é o processo da distribuição da energia da planta, certo? A planta absorve a energia e como é que essa energia é distribuída dentro da planta, certo? Continuando o texto, na página 14, ele diz: parte da orgânica produzida pelos seres autótrofos por meio da fotossíntese é utilizada por eles próprios em sua respiração celular. Apenas cerca de 10% podem ser utilizados pelos animais herbívoros, como capivaras e gafanhotos. Os animais, por sua vez, ingerem, na verdade, essa matéria orgânica, mas não digerem parte dela, elimina nas fezes. Bom, é como os autótrofos, certo? Eles vão ingerir, no caso, eles vão absorver a luz, certo? E essa luz vai ser toda utilizada. Já porque é a fonte do alimento dele que vai virar a fotossíntese, certo? E ela vai ser distribuída pela planta. Já os animais, parte da energia que eles absorvem, eles colocam para fora. É inutilizado. Sai como fezes, né? Não se utiliza. Continuando a leitura. Os alimentos digeridos são absorvidos e enviados pelo sangue às células, sendo depois utilizados na respiração celular.
degradados liberam calor e energia útil para o trabalho. Uma outra parte da matéria orgânica é fixada na forma de componentes estruturais ou de reserva. É essa parte que pode ser consumida por outros seres vivos, como parasitas e predadores. Ainda assim, geralmente sobram restos orgânicos não aproveitados, na forma de ossos, unhas, conchas e etc. Bom, o ser humano, quando ele absorve os alimentos, certo, gente? Esse alimento passa por um processo de trituração, né? Ele é quebrado e dividido em várias partes, e cada parte é enviado para onde o corpo necessita, certo? A parte que o sangue precisa, ele absorve. A parte que o fígado precisa, ele absorve. E assim vai. Cada parte é enviada para o seu lugar, certo? Aqui nós temos um gráfico, certo? Relacionado à distribuição de energia. Como é que ela funciona, certo? Os organismos autótrofos, né, as plantas. Os organismos heterótrofos, né, os animais, seres vivos, os homens, né? E como é que ocorre o processo, certo? A fotossíntese, que gera substâncias orgânicas para a alimentação dos organismos autótrofos, que depois entram em decomposição, que geram substâncias inorgânicas que servem para a alimentação dos autótrofos, certo, gente? Cadeias e teias alimentares, certo? Um ecossistema, em geral, apresenta várias cadeias alimentares entrelaçadas e sobrepostas, que formam uma teia alimentar, certo? Na figura 12 da página 14 aí a gente tem um exemplo, certo, gente? Os componentes de uma teia alimentar podem morrer sem terem sido comidos, sendo diretamente atacados pelos decompositores. Os únicos elos indispensáveis da manutenção da teia são os produtores e os decompositores. Sem consumidores, a vida poderia continuar existindo. Os componentes de uma teia alimentar podem ser seres vivos poucos familiares ou ser representados por letras ou números. Como identificá-los? Certo? Gente, aqui ó, a gente tem um exemplo de cadeia alimentar, certo? Sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Começa tudo com o autótrofo, certo? Ele é o produtor. O consumidor primário, certo? Os gafanhotos vão comer. O consumidor secundário, eles vão comer os gafanhotos. O consumidor terciário, que ele vai comer o sapo. E o consumidor quaternário, que a ave vai comer a cobra, certo? É um exemplo de cadeia alimentar. O que acontece? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A peste negra era uma doença que se espalhou pela Europa através dos ratos, certo? Existem registros de que a Polônia foi pouco afetada pela peste negra. Por quê? Porque a Polônia era um país que tinha muito gato, e o gato come o rato. Se tinha muito gato, então tinha pouco rato. Se tinha pouco rato, a doença não se espalhou tão forte como nos outros países, certo? Então assim, a cadeia alimentar lá na Polônia era diferente do restante da Europa. Por esse motivo que a doença não se espalhou com tanta força por lá, certo? É um exemplo de cadeia alimentar, certo, gente? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito importante que vocês continuem resolvendo os exercícios, continuem com a leitura, certo, gente? Falei muita coisa aqui hoje, muito detalhezinho. Assistam a videoaula 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Resolvam os exercícios, certo? E tirem as dúvidas. Muito importante, eu estou disponível no grupo, tirem as dúvidas, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.